Bem, em meio a gritos de impeachment, alguns bolsonaristas também clamaram por uma prisão aí do ministro Alexandre de Moraes, né, cara? Teve até condenado que aproveitou a reportagem da Folha de São Paulo pra dizer que em breve Moraes seria preso. Será que essa possibilidade existe mesmo? Vamos ver, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira e ela veio com seu óculos tricolor, então ela tá naquela paz de espírito. Eu tô, mas quem não tá na paz de espírito, com toda certeza, são os bolsonaristas, sobretudo aquela galera ali, né, que tava torcendo para essa cortina de fumaça e as acusações sobre Moraes, né, fossem à frente. Uhum. E por que isso, né? Tem uma galerinha aí, inclusive a gente vai trazer um grande comunicador do nosso país, que criou, assim, várias teorias, inclusive sobre... dizendo que, olha, meu nome estava envolvido com Moraes, eu fui perseguido, etc e tal. Não só ele, né, como ele cita o nome de outras pessoas. Aí você pergunta, quem é essa pessoa? De onde saiu essa pessoa? Da Jovem Pan, claro, né? Então, assim, tem algumas figuras que elas já pediam impeachment de Alexandre de Moraes e elas estavam cavando. A gente falando de futebol há pouco, então a gente pode, um termo de futebol, é literalmente você cavando ali, fazendo uma linha de impedimento ou cavando um pênalti, sabe? Essa pessoa, o que os bolsonaristas estavam fazendo é justamente isso, cavando qualquer tentativa ali de invalidar o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Para quem não assistiu os noticiários de ontem e não acompanhou absolutamente nada, o Alexandre de Moraes ele, fez um tipo de articulação, também sendo presidente do TSE, não só sendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele utilizou ali do TSE para fazer alguns laudos, alguns relatórios, atrelando ali algumas pessoas que estavam causando fake news, estavam, né, em um processo irregular com o Estado. Então, ele aproveitou ali, olha, essa pessoa aqui está no inquérito tal, essa pessoa está no inquérito tal, então, utilizou o TSE também para fazer essas investigações, e a Folha de São Paulo fez uma reportagem, causou todo um rebuliço, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se é válido ou se não é válido, mas antes a gente vai ver a reclamação de um ex-apresentador da Jovem Pan. Cara, esse cara deu uma linhagem, galera, eu não vou nem falar nada, vocês vão saber, vamos lá. Aqui no meu ex. Acabo de ler a reportagem bombástica da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista renomado Glenn Greenwald, que está sendo chamada de a vaza-jato do Xandão. No centro dessa revelação estou eu e o meu colega Rodrigo Constantino, meu colega jornalista Rodrigo Constantino. Que duplinha, né, galera? Que dupla de zaga, hein, cara? Meu Deus. Vamos lá. A matéria expõe um ministro do STF que, pessoalmente, persegue jornalistas premiados e líderes de audiência, encomendando dossiês e utilizando expedientes clandestinos para fraudar o devido processo legal contra aqueles que ousam criticá-lo. Você não consegue nem falar devido processo legal, cara, de tanto que isso não faz parte do teu inconsciente, tá ligado? Diante das evidentes ilegalidades expostas, houvesse uma ação penal regular, neste momento os meus advogados estariam pedindo, e com grande chance de êxito, o trancamento do processo. Porém, passados mais de 1 ano e 8 meses, meus ativos financeiros continuam congelados, meu passaporte brasileiro cancelado e minhas redes sociais bloqueadas no Brasil. Tudo isso sem que eu tenha sido sequer intimado ou notificado de qualquer investigação. Independentemente de posições ideológicas, não há democracia que resista quando autoridades públicas, especialmente um juiz da mais alta corte do país, se dão ao luxo de perseguir jornalistas por suas críticas. Não há democracia. O cara fala como se tivesse algum mínimo de intimidade com o termo, né, galera? Porra, o cara é neto do Figueiredo. Estou convicto de que essa reportagem é apenas o começo da revelação dos segredos obscuros dos porões do gabinete de Alexandre de Moraes. Se tiver um mínimo de dignidade, ele deveria renunciar ao cargo imediatamente. Contudo, tenho plena consciência de que essa reportagem traz, até o momento, os motivos mais evidentes e robustos para que o Senado Federal inicie um processo de impeachment contra o ministro.
Exorto os senadores e principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a cumprirem o seu dever constitucional, restaurando a ordem jurídica e o império das leis no país. Nossa, império. E olha, no império das leis ele até dá uma olhada pra câmera ali, né? Tanto quanto... Assino eu, Paulo Figueiredo, 13/8 de 2024. Tá feliz? Detalhe, essa fala toda aí que a gente imaginava, poxa, que eloquência, que expressão, etc e tal, ele tá lendo, viu? Tá lendo e ainda saiu desse jeito, mas vamos lá. Cara, não, é brincadeira. Tem mais, né? Tem mais um finalzinho ou não? Não precisa não. Já era, né? Já era, tá bom. Isso. A gente já aturou bastante, inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive que aturar mais ou menos 1h20 de live para separar esse corte, tá? Assim, não foi fácil na velocidade 2, mas tudo bem. Depois ele vai falar isso, né? Ele, inclusive, começa esse texto no Twitter falando que assistiu a reportagem, comenta do Jornal Nacional e cita depois que a prisão do Alexandre de Moraes está próxima, mas aí, por exemplo, ele dá uma engasgada, demora muito tempo para falar, mas ele determina que a prisão do Alexandre de Moraes está chegando, está próxima, e que toda a conduta do Alexandre de Moraes começou a ruir, etc. e tal. Você já citou um dos principais pontos aí que eu iria falar, que é justamente isso. Quem é essa figura ilustre que fala sobre a carreira e a história do Alexandre de Moraes? Um rapaz que, sim, tem uma profissão ali, a profissão dele é economista e agora blogueiro, que é o Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, pelo nome vocês já entendem, né? Ele, sim, foi neto do João Figueiredo, o último presidente da era ditadura militar ali, no regime ditatorial, né, alguém que apoiava o golpe e que, para essa galera até hoje, a ditadura militar foi branda, tranquila e ordeira para o nosso país. É impressionante, sim, mas militares pensam dessa forma, e ele cresceu nesse sistema aí, né? Cresceu nesse pensamento. E como a gente já sabe, né, o reduto da onde ele estava pregando ali, fazendo parte, ele foi uma das pessoas investigadas por desinformação, por propagar informação, né, golpistas e antidemocráticas. E nós vimos, a gente não precisa até citar os pontos aqui, porque nós vimos tudo o que aconteceu, e não à toa ele chega hoje ainda, nós vivemos tanto numa ditadura, que Alexandre de Moraes é um ditador de toga, como ele cita, e ele está no Twitter falando tudo que ele pode falar, inclusive criticando Alexandre de Moraes, por mais que a conta bancária dele esteja bloqueada para pagar, inclusive, as indenizações pelas propagações de fake news, né, e desinformações que foram feitas. Mas está tudo certo. E outro que também fala do Alexandre de Moraes e fala que vai pagar pelo que fez, é esse aí, que a gente vai ver agora. Ai, galera, putz, esse cara tá envelhecendo muito mal, né? Eu vou colocar aqui no ponto aqui, mas é que esse começo foi muito bom, vou colocar de novo. Caiu a casa do Alexandre de Moraes e... Isso tinha que virar vírgula, cara. Vou deixar isso aqui pro Medo e Delírio, hein? Usem essa, a galera do Medo e Delírio, tá aqui uma vírgula pra vocês, olha lá. Caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa... É demais, mano. Esses caras são delusionals. Vamos ver, vou colocar aqui agora, vou botar no ponto certo aqui daí. Acho que era num minuto. Vamos lá. Conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal, capangas, esses deputados da Polícia Federal, a começar por Fábio Alvarez Shor, capanga! O Felipe Martins não, o Anderson Torres não, né? O Silvinei não, quem que é? Eles são esses caras, do ministro Alexandre de Moraes, que faz as suas vontades, faz o que ele quer, mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição, e agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes, que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José, depois das 11 horas, porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores. Agora ele está com tempo de procurar na internet mensagens que desagradam a ele, e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou por WhatsApp para assessores, mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, mandou
recolher os passaportes dos dois. Aliás, presidente, estive essa semana com Felipe Martins, que foi solto depois de 6 meses preso. Uau. E essa história ainda trarei à tribuna com muitos mais detalhes. 6 meses preso por supostamente ter chance de fuga, por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial. Sabe o que vai ser revelado? Aliás, já está sendo, mas com muito mais detalhes em breve. Que você tem um problema na horta, né, irmão? Que daqui a pouco vai explodir o teu miocárdio, né, cara? Deve ser isso, mano. Grande notícia que você tem pra dar, porque esse cara qualquer hora vai infartar aí ao vivo, moçada. Sério mesmo, tomara que não seja agora, no fim desse vídeo. Que a própria pessoas dentro da própria Polícia Federal, em conluio com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada nos Ó, eu acho que essa buzininha ali já deu pra nós a descida, né? O pé chega, cara. Estados Unidos, forjaram a entrada de Felipe Martins, fizeram fraude. Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes. Cara, esses caras querem que todo mundo pague pelos crimes, menos eles, né, Dai? Exatamente. Eles já pedem o impeachment de Moraes há bom tempo, né? Vamos pagar pelos seus crimes. Mas aí vem a pergunta, qual é o crime que Moraes cometeu? Né? Uma coisa é você ter feito uma certa irregularidade no processo, ou um desvio do rito do processo, que é isso que a Folha aponta, né? Para o que Moraes fez, e outra coisa é você ter cometido um crime, e é isso que o Van Hatten fala, o nosso querido Figueiredo também, ele cita ali, que foi perseguido pelo Moraes em processos que ele não deveria estar, mesmo tendo propagado desinformação, e é isso que as pessoas não conseguiram compreender ainda. Na verdade, conseguiram compreender, mas vão se fazer de lesadas o tempo inteiro, né? Faz de louco. Né? Desinformação, fake news, ela não é algo assim deslocado da realidade. Ela é feito propositalmente para fazer com que alguém tenha vantagem sobre isso. Não é, por exemplo, eu não ter visto um exemplo muito chulo mesmo, para quem não entendeu. Uma barata aqui, olha, eu não vi uma barata aqui, eu pensei que era uma barata. Poxa, ok, é uma informação incorreta, mas eu pensei, foi um jogo de vista, isso não vai fazer mal a ninguém. Uma outra coisa é o que esse pessoal faz e fala, que as urnas, elas não têm apuração, que elas são ilegais, que dá para fraudar e por aí vai. Isso não é outra coisa, isso é crime, e é muito bom que fique pontuado sobre isso. E o que o Alexandre de Moraes fez, nenhum jurista consegue, inclusive, até o momento, apontar que foi crime. A gente tem, no máximo, um ex-ministro do Supremo, que tem uma certa dor de cotovelo também, que a gente conhece, que é o Marco Aurélio, que deu entrevista hoje falando que percebe que o judiciário está sendo utilizado de uma forma irregular, e aí ele aponta mais ou menos isso, né? Que a partir de um requerimento deve-se fazer as diligências cabíveis. Uma coisa é um integrante do Supremo como integrante do Supremo. Algo diverso é o integrante do TSE. E aí ele faz essa divisão entre o Supremo e o TSE. Mas aí é que vem uma questão, né? E o Alexandre de Moraes, ele é muito bom quando ele chega na sessão e ele pergunta, eu vou oficiar para mim? E é realmente essa pergunta, ele vai oficiar, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ele também é o presidente do TSE. Ele vai literalmente oficiar para o presidente do TSE, ou seja, para si, né, fazer uma abertura de um inquérito sobre algo, e quando ele questiona também que no TSE tem um certo poder de polícia, e muitas pessoas perguntam, mas será que o TSE tem poder de polícia? Então, gente, né, dentro do judiciário existe a função agente de polícia judiciária, que sim, eles têm um certo poder de polícia, tanto que, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, ela não viaja muitas vezes como policial federal, ela viaja como agente da polícia judiciária, é muito comum que aconteça isso, a polícia judiciária é que cuida de ministros, de juízes, desembargadores. É isso, né? O sistema judiciário ele tem o seu próprio sistema integrado, então não há irregularidade quanto a isso. No máximo, em questão do processo ali, eles podem pensar numa normativa melhor, para que quando o presidente do Supremo também for do TSE, sei lá, haja um outro intermediador ali no meio, mas é o que o próprio Barreto já falou, né? Todos os processos que o ministro Alexandre de Moraes solicitou o nome de alguém, foram pessoas que estavam sendo investigadas, as informações solicitadas foram informações públicas, por exemplo, como informação no Twitter, como fake news
espalhadas por aí. Então, não existe por que a gente questionar uma prisão do Alexandre de Moraes, a não ser o que essa galera sempre pede, né? Essa galera está pedindo há muito tempo porque está com medo de que outros sejam presos, tipo eles, o Bolsonaro, os amigos, vai, né? Já viu, acabou de falar, né? Acabou de falar do Felipe Martins, ele foi lá visitar o Felipe, nossa, tava mal, 18 quilos mais magro, amarelo de ficar sem sol. Pô, cara, e sinceramente não tem que... a dó tem limite também, né, Dai? Porra, veio o Figueiredo vir me falar de devido processo legal, defesa da democracia. Que o Xandão vai pagar, porque teve atuação clandestina. Eu, enquanto jornalista, tá ligado? Tipo assim, meu... Se tivesse o mínimo de ética e vergonha na cara. Tipo, meu, esses caras, galera, a gente já viu isso várias vezes. São vários personagens em diversos âmbitos, atuando da mesma forma, né? Então, tipo assim, do mesma forma que o Ernesto Araújo, por exemplo, que era o nosso chanceler, brother. A política internacional brasileira no governo Bolsonaro. Chegou uma hora e falou, se pra ser isso, nós vamos ser considerados pária, então sejamos esse pária internacional, tá ligado? Olha o tipo dos caras. Mesma coisa que o Figueiredo falando há um pouquíssimo tempo atrás também. Então se é pra ter revolução mesmo, se é pra ter golpe, então vai ter que ir pra rua mesmo. Vai morrer uma galera? Vai morrer. Mas não tem problema, entendeu? Esses caras são malucos, bicho. E por enquanto a gente não tem essa frase que se coloca no mesmo ranking do Marcel Van Hatten, mas eu vou sair com essa imagem dele aqui, ó, porque essa aqui ela tá exprimindo exatamente como o Brasil, como o mundo tem visto o Van Hatten, né? Tá latindo, mas sinceramente, esses latidos de pincher aí não vai pegar em nós no Meteoro. Falou? Estive aqui com Daiane J. Oliveira, tamo junto, olha só, ela vem lá de São Salvador e traz pra nós tudo isso aqui, além de grandes sorrisos. Tamo junto, querida. Também estamos aqui com o Guarriro e toda a galera do Meteoro. Não se esqueça de, né, prestigiar toda a nossa ficha técnica e não se esqueça também do nosso Clube do Fim. Falou? No Clube do Fim você encontra aí nossos links, conversas entre nós aqui, também memes e tudo mais. Chegue no Clube do Fim, é no Telegram.